Estamos de volta com o canal aberto desta semana, um programa semanal na grade da programação aqui da Vale TV, que você assiste em 4 cidades através do canal 14 da NET, Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga. Você também pode assistir a nossa programação ao vivo através do nosso site, no www.valetvplay.com. Temos ainda o nosso aplicativo que você baixa gratuitamente no seu aparelho celular e pode assistir também toda a nossa programação aqui, só digitar lá Vale TV que você vai encontrar. Vale TV Play. Qual o modelo de aposentadoria nos dias de hoje e como as pessoas veem no futuro a aposentadoria? No primeiro bloco a gente já teve aqui aspectos positivos e negativos, é o que a gente vai tentar colocar para você, passar orientações e informações. Eu quero iniciar esse bloco aqui com o nosso psicólogo, Jean Souza, que a gente comentava no intervalo agora aqui a questão do fator psicológico dessas pessoas, né, que chegam lá na idade de talvez, até chamam de melhor idade, idade de ouro, vamos aproveitar a vida agora. Tá, mas e a questão financeira? Vai te dar esse suporte? É possível? Como é que fica o fator psicológico? Então, eu acho importante a gente ampliar um pouco esse conceito e não há como falar de aposentadoria se não falarmos na vida ativa desse indivíduo, né? De como foi essa vida ativa dele, laborativa, porque o esquema, vamos chamar de esquema cognitivo para o trabalho, para a produção, ele não cessa após a formalização da aposentadoria. O mecanismo de pensar, de produzir dele continua, que as crenças e valores, etc., continuam, né? Então, é no trabalho que o homem pode desenvolver e expressar o mais humano que é nele, que é planejar e criar, né? Pelo menos as principais características. Então, nós estamos falando do que antecede a formalização da aposentadoria. Bom, vamos tratar de uma questão, infelizmente, que vem crescendo com o sistema econômico que nos rege, né? Essa coisa da produção, do lucro, enfim, ninguém é contra isso, nem é um absurdo seria falar isso aí. Mas isso gera, de certa forma, um sofrimento psíquico, estudado pela psicodinâmica do trabalho, onde aqui no Rio Grande do Sul temos núcleos de estudos fantásticos, na URGS, com o professor Álvaro Merlo e outras pessoas. Nós estamos falando, então, da falta de significação que esse trabalho tem para a pessoa. Ela já fica... Falta de reconhecimento, traz um sofrimento psíquico muito grande. E ele ficou 30 e tantos anos lá fazendo esse trabalho. Um exemplo, aposentou-se, né? Então, eu estou fazendo um recorte em torno disso. Existem várias outras situações e, ao mesmo tempo, eu vou falar de perspectivas positivas disso, né? Mas não há como a gente falar de um ponto sem um contraponto, falar de uma tese sem a antítese disso. Então, é fundamental dizer que esse indivíduo, na pós-formalização da aposentadoria, ele vai fazer tudo que ele já quis, ele queria fazer e não conseguiu. Ele vai viajar, ele vai fazer todas as viagens possíveis, ele vai ver todos os filmes, né? Ele vai ficar o que alguns pesquisadores chamam de lua de mel, pós-aposentadoria. Mas depois, ele vai começar a cair na real. Ele vai fazer uma ressignificação daquele período que ele está aposentado. As relações de amizade, as relações familiares. E aí, a identificação com o que ele fazia já não está existindo mais, né? O se sentir útil para a sociedade, para ele mesmo, para a família, para os amigos, começa a perder as referências as quais ele já havia construído em toda a sua vida. Então, são fatores importantes. Ao mesmo passo, quando a Daiane e o Jó colocam de planejamento, e aqui nós temos um autor na cidade, o Leandro Minoso, ele escreveu recentemente um livro de 7 passos, né? Eu acho interessante esse livro,
ele coloca de uma forma didática, esse espaço inclui o planejamento, ele sugere o planejamento financeiro, e entre outras coisas, né, lazer, enfim. Achei muito interessante esse livro dele. Voltando, como que essa pessoa vai criar um vínculo positivo com tudo isso? Ora, se ele, desde a fase de produção dele, ativa, ele já tem essa consciência, pessoas dizem, alguns pesquisadores dizem 5 anos antes da formalização. Eu acho que é antes, muito antes disso. Acho que é muito antes disso. Né? Agora, em falar numa carreira sólida, do início da jornada, de quando começou a trabalhar, até a aposentadoria, numa profissão só, ou numa atividade só, nos dias de hoje, eu acho complicado. Sim. Né? Tão pouco numa empresa só, nessa ciranda econômica que vivemos. Né? Isso é no mundo inteiro. Né? Isso é no mundo inteiro. Então, se existe e existe aquele profissional que faz uma carreira estruturada, que preocupa-se com isso, que dentro do possível mantém relações saudáveis com o seu meio, e que ele cuida da sua saúde, pensa mais tarde em se preservar, que faz a caminhada, a alimentação, etc., 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 ele vai ter um formalização de aposentadoria, uma condição de planejar, inclusive, as primeiras viagens, etc., mas ele não vai perder aquela vontade de fazer algo que seja significativo para ele e para os seus, né, em suas relações sociais. Né? Então, aí sim, eu acredito que tudo isso faça bastante sentido. Então, nós temos um apelo socioafetivo, né? E também aí tem a outra variação. Se nós temos aí uma estrutura psíquica já adoecida ao longo do tempo, né, com uma série de coisas, ou se eu tenho uma pessoa que teve essa estrutura adoecida, mas se tratou e está pronto para fazer uma transição do seu labor. Não de parar com o labor diário, não parar de trabalhar, fazer uma transição. Se eu, por exemplo, eu sou psicólogo durante a vida inteira, mas eu quero ser gourmet, não sei, né, eu vou fazer isso, né, mas eu não perco a essência do psicólogo, enfim, essas coisas. Então, no meu ponto de vista e de outros tantos, existe uma transição para que seja saudável tudo isso. Né? Mas não sei, eu não sei se fui... Foi muito claro. Dayana, eu acho que o que nós ouvimos ali, a questão desse fator psicológico, isso vem desde, de novo, as pessoas deveriam se preocupar com isso, né? Mas e quando eu chegar, como é que vai ser, né? Só que mudou, esses planejamentos já existem com mais frequência? Tu sente isso no mercado? Sim, com certeza. Né? Os planejamentos, as pessoas elas estão vendo a terceira idade com outros olhos. Né? Então, hoje em dia, uma pessoa de 65 anos, um homem de 65 anos, não é mais considerado um velho, né? Uma pessoa idosa. Ainda existe muita vida pela frente, tem muitas perspectivas. Então, se houver um planejamento financeiro para isso, inclusive essa pessoa ela pode ter, nessa etapa da vida, mais uma realização, inclusive profissional. Né? Como o Jean mesmo falou, eu fui psicólogo a vida inteira, mas o meu sonho era ser gourmet. Por que não, depois de ter feito um planejamento, de ter, né, construído uma carreira diferente, por que não, aos 65 ou mais, né, começar de novo, fazer algum trabalho social, fazer algo que lhe dê prazer, né, que faça com que essa pessoa continue se sentindo útil, continue construindo, né, tanto para a família, né, para quem está em volta, como até mesmo para a própria sociedade. Né. Então, justamente isso que eu enxergo desta maneira. Né? Tem muitas pessoas que eu acabo conhecendo que, inclusive, lá né, na faixa de 58 anos, 60 anos, já estão pensando nos próximos 5 anos. Né? Então, é isso que a gente enxerga. Jó, um dos segredos da educação financeira é planejamento, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E quanto antes de iniciar... mais fácil. Mais tranquilo, certo? Porque a questão do investimento, né, se tratando de previdência privada, enfim, qualquer tipo de investimento, ela precisa ser feito com tempo, porque o fator tempo
junto com os juros, juros compostos, isso vai gerar um rendimento bem interessante, mas com o fator tempo. O que acontece? As pessoas não têm esse conhecimento do famoso qual é o meu número. Todas as pessoas têm um número para se aposentar. Tá, mas que número é esse? Eu trabalho com uma fórmula, simples demais de fazer. Com quantos anos você quer se aposentar? 60 anos? Ok. Quanto que você ganhou no último ano, somando o 13º? Pega esse valor, multiplica por 60, com esse número, multiplica por 40%. Esse é o teu montante que você precisa para que ele possa lhe dar um rendimento satisfatório na sua aposentadoria. Então, é dessa maneira que se faz o cálculo. As pessoas, então, quando senta, nós fizemos esse cálculo, aí sim você traça um norte, aonde que eu tenho que chegar. Porque até então eu fico sem saber o que fazer. Tenho muitas opções, até tenho algumas informações, mas e por onde que eu começo? Claro, o começo é simples, precisa guardar, precisa poupar. E as pessoas não têm muito, o brasileiro como um todo, não tem esse hábito da poupança. Então, o que acontece? Acaba não tendo essa reserva, acaba se utilizando muito da questão do imediatismo. Ou seja, eu tenho vontade, eu quero agora. Eu pago depois. Né? E vou pagando, a vida inteira pagando, mas as pessoas não têm o hábito de primeiro poupar. E a questão da previdência, da aposentadoria, ou seja, da economia para a aposentadoria, ela tem que ser algo inviolável. Não é a poupança que eu vou lá e passo o cartão e tiro, certo? Ou vou no supermercado, passo o cartão de débito e também tiro o dinheiro de lá. Ela tem que ser um bem a sete chaves. Claro, é importante a questão do planejamento no sentido de que esse valor que eu vou investir em mim mesmo, esse valor ele não pode atrapalhar o teu orçamento financeiro. Claro. Aí o que tem que fazer? Então, precisa-se criar alternativas. Como acho que bem comentamos antes no intervalo, a questão de uma segunda alternativa de renda. De repente, alguma coisa que eu tenho como hobby e que eu poderia empreender com viés de pegar esse valor que eu vou obter com esse segundo trabalho, com essa segunda fonte de renda, que seja exclusivamente com um objetivo claro. Porque na educação financeira nós trabalhamos muito a questão do objetivo. Você tem que ter um sonho claro, estabelecido, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. No caso do adulto, falamos que curto prazo seria de até 1 ano. O que você vai fazer até daqui a 1 ano? Estabelece, vê lá quanto custa. Em quanto tempo eu vou realizar? Quanto custa? A médio prazo, até 5 anos. Qual é o meu planejamento que eu devo fazer até daqui a 5 anos? O que eu quero realizar de importante para a minha vida, de significativo? E a longo prazo seria, então, acima de 10 anos, que é o que nós costumamos chamar, então, de aposentadoria. O que eu vou fazer? Então, quando se tem esse planejamento claro, fica mais fácil. Eu começo a ter esse norte, eu começo a me organizar para isso e começo a me planejar. E aí o sucesso vem. Existe um estudo de qual a porcentagem que eu teria que tirar dos meus ganhos hoje para pensar nessa aposentadoria segura, ou cada caso é um caso? Lógico que cada caso é um caso, mas, enfim, mais ou menos uma porcentagem? Isso, ele não tem um número mágico, né? O que acontece? Mas para quem está hoje numa situação que não está guardando nada, o recomendável, no mínimo, 10% da sua renda, o chamado dízimo pessoal. Então, assim, 10% da sua renda, você tem que apostar em você. Esse é o mínimo, para quem vai começar. Mas como que eu defino qual é o meu número? Fazendo esse cálculo. Porque fazendo esse cálculo, eu vou chegar ao valor que eu devo guardar. Então, para cada pessoa vai ser um planejamento diferente, cada um vai querer se aposentar com uma idade, cada um já tem uma certa idade, então aí vai dar um número diferente. Mas o inicial, pontapé inicial, não estou fazendo nada, começa com 10%. Agora, se você conseguir chegar num patamar de se organizar financeiramente, o que seria se organizar financeiramente? É manter o seu padrão de vida. Qual é o seu padrão de vida? Porque o que acontece hoje? Além das pessoas não terem o hábito de poupar, de economizar, as pessoas ainda entram em endividamento. Então, esse é um problema. As pessoas entram em endividamento. Mas qual é a causa do endividamento? A causa do endividamento, na maioria das vezes, é as pessoas viver um padrão de vida que não condiz com os seus rendimentos. Um padrão de vida que condiz com o meu vizinho, com o meu amigo, mas não comigo. Porque o meu amigo tem, eu também tenho que ter.
Então, quando as pessoas... Por que acontece? A pessoa pode ter um alto salário de R$5.000, por exemplo, e ser uma pessoa endividada. E uma pessoa que tem um salário de R$1.000 ser uma pessoa sustentável financeiramente. Qual é a diferença? Qual é a mágica? É que a de R$1.000 ela vive dentro do seu padrão. A de 5 ela quer viver padrão de 10. E aí que acontece o endividamento. Então tem que fazer essa mudança na concepção de como pensar a vida, pensar o que eu quero para mim, e o tempo é senhor de si mesmo e ele passa e não volta. Importante aproveitar. Muito bem. Jean, na questão ainda da psicológica, as pessoas, acho que tu citou uma questão muito importante ali, é a questão da pessoa se sentir útil, né? E quando se fala em aposentadoria, pensa-se primeiramente na questão aquela de, agora eu não sirvo mais, eu vou acordar de manhã sem rumo, mas existe muitas alternativas para se seguir vivendo a vida, né? Claro que sim, existem sim. Talvez, é um ponto importante, talvez a perda, aspas, do trabalho em decorrência da aposentadoria seja um dos principais eventos sociais da vida da pessoa, né? do ser humano. Porque ali ele estabeleceu vínculos, ele construiu vínculos afetivos, né? Ele construiu uma série de expectativas para quando ele não estiver no ambiente do trabalho. Então, ele já começa a pensar no futuro dele, mas a base, a identidade dele é o que ele faz. Sim. Né? Principalmente os que trabalham 30, 35 anos Exato, na mesma empresa. Na mesma empresa. Agora, imagina se isso nós estamos falando de uma perda, né, das suas identidades, do seu papel social, por uma ordem funcional social normal, que é a aposentadoria. No tempo, nós estamos contemplando a normalidade, o tempo de trabalho, enfim, parou, etc. Agora, como a Dayana acho que vai abordar, a questão da aposentadoria precoce, né, que ela vai pontuar em breve. Então, existe um trauma muito maior. Agora, eu só estou falando de trauma como se não houvesse perspectiva nenhuma, mas isso nós estamos dizendo. É importante pautar isso para não criarmos uma falsa perspectiva de que tabulando ou formulando em planilhas o que vai fazer de passeio ou de saúde, etc., você vai ter uma aposentadoria feliz. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Como eu disse, no mosaico de personalidades tão diferentes que a gente tem, não dá para criar um pacote que seja bom para todo mundo. Isso não é possível. Cada caso é um caso. Uma medicação ela não funciona bem para todo mundo, né? Existem outras coisas a se pontuarem e examinarem. Então, assim, mas de uma forma geral, e outra coisa, não tem essa fórmula para ser a pílula da felicidade também. A gente não vai ter isso. O que nós vamos ter é maneiras de enfrentar com menos impacto as adversidades da extinção daquele labor que tanto nos identificava. Como na vida, a gente tem como enfrentar e ter ferramentas para enfrentar toda essa outra nova fase. Enfrentar bem, feliz, com fazer o dízimo. Adorei a coisa do dízimo pessoal, né? Eu tenho que repensar nisso também. Então, claro, o que eu falo, o meu ouvido é o primeiro a ouvir as coisas que eu tenho dito. Então, isso tudo é importante, todas essas estratégias, para que eu sofra menos e, ao contrário, eu seja até mais feliz ou mais realizado do que a época que eu trabalhei. Poxa, 30 anos agora que eu aposentei, estou fazendo, sei lá o quê, lanternagem em bicicleta e estou muito feliz com o cargo de executivo sênior que eu tinha na multinacional, não sei das contas. Né? Então, esses prazeres, essa organização mental, cognitiva, financeira, é educação, é hábito, né?
e reorganizar com hábito. E o ser humano, de uma forma geral, é claro que eu me incluo, porque eu também sou ser humano, a gente não tem muito hábito de se educar e mudar hábitos que a gente tem há algum tempo, que é até nocivo para nós. Então, é mudança de hábito, é educação, né? E é com planejamento que a gente muda um hábito. Muito bem. Chegamos a mais um intervalo dos nossos apoiadores culturais. Nós vamos para o intervalo, voltamos na sequência, debatendo qual o modelo de aposentadoria nos dias de hoje, como as pessoas veem no futuro a aposentadoria. A gente vai para um rápido intervalo, volta na sequência.